Boa noite. Estamos no 29 de outubro de 2021. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e sou médico, formação em psicanálise e trabalho com psicanálise e psiquiatria sem interrupção há 50 anos. Portanto, são 50 anos de militância. O que eu vou falar é mais ou menos o que eu tenho podido pensar durante os últimos tempos, os últimos anos, os últimos meses, os últimos dias, as últimas semanas, por aí. E eu começo com uma pergunta. O que é que você precisa saber para saber? Isso não é jogo de palavra. Não é coisa para impressionar. É uma frase que faz um sentido e tem um propósito. O que você precisa saber para saber? O poder saber não é algo que nos é oferecido como poder. Nós não temos o poder de saber, no sentido de que a gente controla aquilo que a gente virá a saber. O que a gente virá a saber está no âmbito do incontrolável, no âmbito do desconhecido, mas tem uma importância crucial na nossa vida, tem uma participação decisiva na nossa vida. Nós não sabemos o que a gente precisa saber para saber. Nós não temos esse controle. Nós não temos condições de definir previamente como é que a gente vai fazer para saber. Geralmente, esse ato, essa passagem do não saber para o saber, é um ato que se dá no âmbito da nossa vida mental, no âmbito da nossa vida mental sujeita a determinações emocionais. Uma das coisas que favorece e ajuda o saber, a conquista do saber, ou se você quiser, o aprender, é algo que a gente pode chamar de encantamento. Quando a gente se encanta com uma determinada matéria, com um determinado assunto, com um determinado tema que caiu no nosso colo ou que inadvertidamente passou na nossa frente, né? Isso não tem como ser definido previamente. O encantamento nos dirige e facilita a busca do saber. Quando a gente se encanta, por exemplo, por um livro, ou por uma pessoa, por alguém, ou por uma determinada atividade, por exemplo, jogar futebol,
Nem todo mundo é encantado com a atividade de jogar futebol, porque isso não é definido previamente. Isso nasce inadvertidamente na nossa vida de uma forma inesperada, incontrolável, imprevisível. E é, de um certo modo, a imprevisibilidade daquilo que a gente vai poder saber ou vai conseguir saber é que nos coloca em condições de mistério, enigma. Isso é um enigma para todos nós. Uma criança com 5 anos de idade, por exemplo, ela pode saber bater bola. Ninguém sabia que ela ia saber bater bola. Ela aprendeu. Ela conseguiu aprender ou conseguiu saber bater bola. Depois nós vamos trabalhar ou tratar dessa questão do aprender e do saber. Mas isso fica para uma outra ocasião. E de repente, a gente se depara com essa criança e descobre que ela sabe fazer embaixada. Bom, não estava previsto que ela ia saber fazer embaixada. Da mesma forma, acontece com os mais diversos assuntos da vida e com as mais diversas matérias com as quais a gente se depara no processo escolar. Por exemplo, a gente descobre crianças que, de repente, adquirem o gosto pela matemática e o gosto leva elas, empurra elas, encaminha elas no sentido do saber matemático, do saber geografia. Esse é um dos mistérios com os quais a gente se depara na vida. Nós não sabemos o que é que aciona, que muda a chave, que provoca o efeito de iniciativa que leva a criança ou um adulto, porque isso pode acontecer também com adulto. Nós temos pessoas já de idade, por exemplo, que conseguem aprender a tocar piano. Bom, não estava previsto na vida dele tocar piano. E, no entanto, de repente, o sujeito se depara e, às vezes, até demora. Primeiro vem um gosto, o sujeito começa a exercitar a atividade de tocar piano sem saber que ele gostou da atividade de tocar piano, porque tudo isso é feito de uma forma quase que automática. E, no entanto, nós temos pessoas, que eu disse, né, idosas já de idade, que aprendem a tocar piano, ou tocar violino, ou uma língua, né, quando já está numa idade mais avançada, né? Na idade adulta. Nada estava previsto que essa pessoa iria gostar ou aprender a tocar piano. Não, essas coisas. Essas imprevisibilidades da vida que nos oferece um certo grau de encantamento. Isso não acontece sempre.
né? Tem adulto que passa toda a sua velhice, toda a sua idade adulta, sem aprender nada além do que ele sabe, num ato de repetição contínua com as coisas que ele tem do lado. No entanto, de repente, ele pode começar. E é essa ideia de imprevisibilidade que faz também as pessoas se sentirem sem entender a vida, desentendida. São as coisas que a pessoa não consegue entender. Isso quer dizer que nós temos, ao longo da vida, um monte de coisas que estão no âmbito da nossa, ou de outra pessoa, da nossa falta de entendimento. Isso pode fazer um encanto para algumas pessoas, pode despertar interesse, satisfação e admiração em algum, e pode não despertar nenhum interesse, não mover nenhuma curiosidade na maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas passam ao longo da vida sonhando, muitas vezes sonhando, sem retirar muita coisa para o seu aprender, para o seu saber. Tem pessoas, e muitas, que possuem, com variação de um para outro, traves ao entendimento, né? E mesmo supondo que o entendimento de um determinado assunto lhe seria favorável, ele não é nem um pouco despertado para a busca desse entendimento. E passa a vida quase que numa mesmice, numa repetição continuada das coisas que ele aprendeu até inadvertidamente, muitas vezes sem saber. Quantas coisas as pessoas não sabem que sabem? Quantas ideias, quanto conhecimento que a pessoa possui, mas não sabe que possui. Muitas vezes é interessante poder existir alguém em condições favoráveis que possa mostrar para ele, você sabe disso, cara. Mas muitas vezes nem isso lhe desperta a descoberta de um conhecimento que ele tinha sem saber. Bom, fico por aqui para não me alongar muito e, enquanto isso, espero que algumas pessoas que se interessam pelo assunto possam se interessar, né, em pesquisar um pouco mais no âmbito desse conjunto de ideias que eu estou oferecendo nesse vídeo. No mais, muito obrigado. E na medida em que os vídeos forem saindo, vão aparecer assunto diverso desse. Mas, se isso contribuiu para abrir a cabeça, para despertar interesse em alguém, isso já valeu. Muito obrigado e até a próxima.